Iniciando aí mais uma aula do dia 25 de janeiro. E é o seguinte, hoje a gente vai começar um modelo novo, tá? Eu já até separei ele aqui, ele chama modelo básico. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais a respeito deles. Mas antes, eu vi que vocês trabalharam bastante aí nos modelos no fim de semana e vários alunos foram colocando uma série de dúvidas. E eu estava num local sem computador e com um acesso de internet ruim, então eu não consegui responder todo mundo. Alguns eu consegui responder mais ou menos, mas acho que não consegui atender todo mundo. Essa semana vai estar mais tranquilo, mas eu vou fazer o seguinte, eu estou passando o olho aqui no WhatsApp e vou abrir o CIP e vou abrir o modelo, antes de a gente começar no modelo novo, eu vou abrir o modelo da semana passada e vou tentar responder pelo menos alguns questionamentos. Então deixa eu aqui voltar no modelo nosso da aula passada. A gente estava no Oliveira, correto? Eu acho que foi esse. Ou foi modelo Vivianas, eu já não me lembro qual foi o último. Não, foi isso aqui, modelo Oliveira. Vou pegar aqui uma das soluções. Então vamos lá, olha, o primeiro, assim, eu acho que alguns alunos fizeram perguntas a respeito do que aparece na tela e o que não aparece na tela, tá? Eu acho que foi uma dúvida recorrente que vocês me fizeram. Então eu vou desligar aqui o carregamento, ó, e vou descer aqui na fundação. Então vários me perguntaram, professor, por que na tela do senhor está aparecendo a numeração da sapata e no meu não está? Tudo que você quer que apareça ou não apareça na tela nessa primeira etapa, que é na etapa que você está montando o modelo, é uma questão só de você vir aqui, ó, em grupos, referências visíveis. Aí clicou aqui, vai abrir essa janela e aí você tem que ir habilitando o que você gostaria que aparecesse aí na tela ou não. Ó. Por exemplo, se eu desabilitar aqui, ó, dimensão da sapata, não vai aparecer mais a dimensão da sapata aqui na tela. Então, se eu ver aqui, ó, grupos, referências visíveis. Se eu clicar aqui, ó, dimensão de pilares. Interromper. O senhor já está gravando? Oi? Sim, estou gravando. Ah, tá ok, obrigado. Tá bom? Já cliquei aqui em gravar. Ó, pronto, agora não está aparecendo mais a dimensão dos pilares. Então, eu acho que isso aqui está bem fácil. É você vir aqui em referências visíveis e aí, em cada momento, você pode vir aqui colocando qual informação que você gostaria ou não. Ó. Então, vou subir aqui um andar. Ó, tô no térreo, ó, não está aparecendo aqui a seção da viga. Por que não está? Porque eu devo ter em algum momento desabilitado, ó, referências visíveis. Aí vou vir aqui, ó, dimensões, nome de vigas. Pronto, então está aparecendo. Tudo bem, esse aí um detalhe. O outro detalhe é, na hora que eu mando, alguns me perguntaram, eu estou olhando aqui rapidamente no WhatsApp, na hora que gerou a prancha, não saiu na prancha o que você gostaria, ou saiu alguma informação a mais. Então, lembrando, como é que a gente gera a prancha? Confere aqui o tamanho do desenho, vem aqui desenhos, deixa aqui somente o tamanho do papel que você vai trabalhar. No nosso caso, a gente deixou habilitado o A1, né, 841 por 594, coloquei aqui a margem 10 por 10. E aí, quando a gente clica aqui no segundo desenho de impressora, são dois desenhos, relembrando. São dois ícones de impressora. A primeira impressora é relatório, então tem vários relatórios aqui que você pode utilizar. E na segunda, que seria uma plotter, né, você gera os desenhos. Então, nessa obra aqui eu ainda não, por acaso a gente não gerou nenhum desenho, quando eu clicar aqui em mais, eu escolho o desenho que eu vou querer gerar. Então vamos supor que eu quero o detalhe da fundação. Deixa eu achar aqui, cadê? Detalhe da fundação, se eu não me engano é desenho de plantas, deixa eu ver se vai ser aqui, ó. Detalhamento da fundação. Então eu escolhi um desenho de planta, detalhamento da fundação, eu quero a fundação só do grupo 0, então aqui, ó, do grupo 0 até o grupo 0, eu quero manter a escala 1 para 50 e quero que saia aí uma tabela de ferros que vai ser utilizada na fundação. Então habilito aqui esses dois desenhos, aí eu vou dar um aceitar. Se eu quiser carimbo, é só você clicar aqui em carimbo, né, e escolher um dos 3 carimbos disponíveis. Na verdade, eu acho que só tem 2 carimbos disponíveis, um que ele chama de CIPECAD e um telecomunicações. Eu normalmente, quando eu uso o CIP mesmo. Aí CIP,
aceitar, aí você vai dar de novo um aceitar, vai preencher aqui as informações do carimbo. Nesse caso eu não vou preencher para a gente poder dar uma acelerada. Então preenche, aceitar, aí vai gerar o desenho. Muito bem, então você clicou aqui em detalhes, saiu aí o desenho, né? Você pode vir mover, empurrar, dar uma reorganizada, ó, traz a tabela para cá, traz essa sapata para cá, né? Ó, posso tentar trazer essa tabela para cá. Deixa eu ver aqui o que dá para mexer, ó, botar essa sapata aqui, deixa eu ver se eu consigo botar essa outra aqui. Botar essa outra aqui embaixo. Esse quadrinho aqui. Então, você veio e organiza. Muito bem, isso aí não era nem para... Acho que todo mundo já tinha entendido. Aí a dúvida é, por exemplo, não saiu a dimensão da sapata aqui, você gostaria que só saísse a dimensão da sapata. Outros falaram a respeito do arranque. O arranque está saindo nesse detalhamento, depois quando você imprime o pilar, sai o detalhamento de novo. Então fica parecendo que tem que comprar a barra 2 vezes. Tudo que você quiser de informação, eu nem tenho todos os detalhes para dar para vocês agora não. Assim, eu também não sei de cabeça como é que gera as informações corretas. O que eu sei é, se o desenho não está de acordo com o que você gostaria, você volta, né, cancela, fecha essa tela, e aí você dá 2 cliques aqui quando você gerou o desenho de planta, escolheu, por exemplo, detalhamento da fundação, vocês têm que dar 2 cliques aqui nessa planta e clicar aqui em configurar. Quando vocês clicarem aqui em configurar, vai ter aqui um monte de opções que vocês podem marcar ou desmarcar. Então, por exemplo, como nessa planta não tem pilar, não é o caso, vigas também não é o caso, muros não é, nem lajes. Aí está aqui, ó, sapatas e blocos. Então, por exemplo, eu posso querer que saia a dimensão da sapata. Então é só vir aqui e habilitar. Se tiver mais alguma informação que você queira, é ler, né, e habilitar. Então, ó, marquei aqui dimensão. Deixa eu ver se aqui em fundação tem mais alguma coisa, ó. Um quadro de sapatos. Tem horas que eu nem sei para que serve tudo. Eu fico às vezes fazendo teste aqui. Vale a pena imprimir ou não vale? Acho que aqui não. Aqui seria mais o caso das dimensões. Aí cliquei, aceitar, aceitar. Vamos aceitar de novo. Sim. Aí vamos ver se saiu as dimensões, ó. Pronto. Agora está as dimensões. Então era só uma questão mesmo de clicar lá para habilitar essa informação ser impressa na prancha. Tudo que, aí relembrando, tudo que você acha que dá para alterar aqui, né, que você não esteja muito satisfeito, é só vir aqui, né, dar 2 cliques, clica aqui em configurar o seu desenho e vem aqui, acha aqui a informação que você queira ou habilitar ou desabilitar, tá bom? Então, o outro detalhe que a gente tem também aqui, ó, quando a gente clica em configurar, se eu não me engano, ó, configurar, você pode também configurar aqui, ó, configurações de desenhos. Deixa eu ver, não é aqui, eu queria pena. Cadê a configuração de pena? Deixa eu ver onde que é. 2 cliques, configurar. Tem algum local que você ainda pode botar um texto maior, menor. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Deixa eu ver se... não sei se o detalhamento da fundação não deixa, mas deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar desenho de vigas, ó. Você colocou aqui desenho de vigas. Aí, então já é um outro desenho, ó. Então habilitei aqui desenho de vigas. Vou tirar aqui, ó, desabilitar a fundação. Vou dar 2 cliques no desenho de vigas. Vou colocar aqui desenho de vigas, seleção de grupo, eu só quero as vigas do térreo. Aí eu comentei com vocês também que essa escala de 1:20 aqui na primeira o desenho fica muito grande, então eu posso botar 1:50 e mantenho aqui, ó, 1:20, 1:20. Aí vou dar aqui um aceitar. Vamos ver o que vai sair aqui de desenho, ó. Aí teria que preencher o carimbo, clicou em aceitar, ó, sim. Aí de novo, ó, gerou o desenho, né? Ele botou em 2 pranchas, não tem necessidade, é só uma questão de você reorganizar, ó. Eu acho que dá para trazer tudo para cá. Tudo para uma prancha só, ó. Consegui. Aí pode apagar a prancha vazia, aí você pode clicar aqui em detalhe e pode organizar o desenho. Eu não vou organizar ainda não.
Porque na viga, lembra que eu comentei quando eu estava gerando a viga do primeiro modelo, que é padrão nosso, né, costume nosso aqui de nós engenheiros e do nosso pessoal de obra, olhar aqui o detalhe de estribo aqui do lado, e não tá. Tem até um detalhe aqui em cima, um corte, só que esse corte aqui está incompleto, ó, não saiu as dimensões do estribo, nem o total, as quantidades totais, né? Aqui tá as quantidades parciais, ó. Daqui até aqui tem 9, depois daqui até aqui tem mais 21 estribos, mas não tem o detalhe. Então eu vou fechar esse desenho, ó, e vou dar 2 cliques aqui, ó. De novo, vamos vir aqui em configurar e vamos habilitar, ó, opções de estribos. Eu gosto de detalhar detalhe de estribo, e opções gerais eu gosto de colocar aqui desenhar corte ao lado da viga. Muito bem, aceitar, ó, aceitar e aceitar. Foi. Ó, aí preencheria o carimbo. Aí veio, ó. Tá aí, ó. Agora saiu aqui o detalhe, ó. A quantidade total. Ele somou 14 mais 6 mais 6 mais 16, está dando 42 estribos. E agora aqui tem o detalhe da dobra, ó. Então tem que dobrar essa dimensão, vai ficar 10 centímetros. Essa aqui 25, o total, né, o comprimento da barra, 78 centímetros. Pronto, aí aqui é só uma questão, né, de dar aquela organizada. Traz essa tabela para cá e tenta alinhar um pouco aqui as vigas. Pode trazer essa tabela para cá. Vou colocar essa aqui para baixo aqui um pouco. Pronto. E aí a gente iria gerar o desenho. Aí, na hora que eu estava mostrando a fundação, o que eu estava tentando procurar lá? Existe aqui, quando você aproxima, algumas coisas me incomodam. Por exemplo, uma coisa que me incomoda quando eu gero o desenho direto aqui, ó. Esse tamanho aqui fica minúsculo. Eu acho que isso aqui tinha que estar num tamanho muito grande para poder sair em destaque. Então, como é que eu faço? Tudo que você achar que está grande ou está pequeno, ou que na hora que imprimiu não ficou numa espessura legal, você pode voltar aqui, ó. Pode voltar aqui, dar 2 cliques, aí clica aqui em configurar, e aí tem, ó, tamanho de texto e pena. É isso que eu não achei lá no detalhe da fundação. Eu fiquei procurando essa opção lá, eu não achei. Depois a gente pode tentar voltar lá e tentar achar esse quadradinho, ó, de tamanho de texto e pena. Aí você clica, ó, tamanho de texto e pena, e você pode mexer, por exemplo, aquele nome que eu falei que estava pequeno é aqui, ó, viga, né? O tamanho está pequeno, eu gostaria de muito grande. Pronto, então vocês têm aqui a opção de tentar melhorar um pouco o desenho, né? Se achar que não está, você ajuste, pessoal. Cada um de vocês, conforme for trabalhando, vai ganhando um pouquinho de experiência aqui e vem dando uma mudança. Cada um vai acabar criando um padrão próprio aqui de formatação do texto. Então, ó, aceitar, aceitar, aceitar. Vamos ver se vai sair maior aquele texto do título. Pronto, ficou bem maior. Então vai ser mais fácil do nosso pessoal de obra, na hora que estiver consultando essa folha, achar qual é cada viga. Tá? Então ficou bem detalhado. Então vocês podem, quando tem aqui recurso para... Não precisa aceitar de cara a configuração padrão. Vocês podem vir aqui em configurar e vir mexendo. Basicamente o que eu faço aqui em viga é habilitar aqui e normalmente eu clico aqui também em tamanho de texto. Eu não mexo muito, tá? Normalmente eu só mexo aqui mesmo, muito grande. Pronto, isso aí foi, eu acho que uma das dúvidas que surgiu no decorrer aí do fim de semana. Outra dúvida que 2 alunos colocaram lá, e isso todo curso eu tenho uma certa dificuldade de colocar isso na cabeça de vocês, que é a seguinte questão: você está montando aqui o modelo, né? Você está montando o modelo, aí você pediu para calcular, aí veio aqui e deu um relatório final. Aí nesse relatório nosso, nessa obra, a gente já tirou os erros, mas apareceu aqui um determinado erro, ó, viga tal tá com problema, viga tal tá com problema. Aí você veio aqui nos resultados, né? Veio aqui nos resultados, viga, editar, aí clicou numa viga qualquer. Aí, por exemplo, aqui está sem erro, mas vamos supor que apareceu aqui um erro, está assim, erro importante. Aí você, opa, erro importante, eu vou dar uma melhorada aqui no estribo. Aí você clica aqui nos estribos, clica aqui em editar,
eu vou passar aqui o estribo de 5, eu vou botar um estribo mais fechadinho, de 10. Não era o caso dessa nossa viga, porque não está apresentando nenhum erro de cortante. Estou dando só um exemplo genérico. Aí você veio aqui, colocou mais estribos, verificou, ok, não deu nada. Aí você não clicou aqui no cadeado, né? Não clicou no cadeado, não tem importância. Você deu aqui um aceitar, aí sumiu o erro. Aí muito bem. Se você voltar aqui e pedir para calcular, né? Se você chegar aqui e pedir para calcular a obra de novo, todas aquelas mudanças que você fez na armação e não colocou cadeado, vai se perder. Então você tem duas opções. Aqueles erros que você sabe que é erro só de organização de armação, que é você botar mais estribo, botar uma armação a mais, você faça, né, para ver. E se tiver que mandar calcular a obra, você nem fica perdendo muito tempo não. Você fala assim, não, isso aí eu só vou deixar para depois que eu tirar todos os outros erros. Deixa esses erros por último, para quando você rodar, né, você mandar calcular, você calculou, quando você editar os erros, alterei os erros lá, você não calcula de novo. Não tem porquê. Se você já estava com alguns erros, você alterou, isso vai acontecer na aula de hoje. Né? Na aula de hoje eu acho que vai ficar mais claro isso. Se eu editei as vigas e eu tirei os erros, né? Tipo assim, eu vim aqui, editei, viga, editar. Peguei essa viga, aqui voltou, 5 a cada 15, ele perdeu a sua edição. Aí você tem recurso, poderia ter colocado o cadeado. Aí quando manda calcular de novo, se você não alterou a seção da viga, ou de alguma viga próxima dela, ela mantém o cadeado. Se você alterar a seção da viga, alguma coisa próxima a ela, ela automaticamente vai liberar o cadeado, você vai ter que refazer aquela modificação. A minha sugestão e a minha orientação, esse tipo de acerto na viga, a gente deixa para fazer depois que calculou a obra pela última vez, e não fica mais calculando, porque assim, você calculou a obra, assim, a obra está calculada, não tem por que toda hora ficar insistindo em calcular, se você já conseguiu eliminar os erros que precisavam em relação à dimensão, quantidade de pilar, posição das vigas. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta que eu deixei para trás, deixa eu ver aqui. Então, aí a questão do arranque do pilar, né? Se eu gerei aqui o desenho, se a gente gerou o desenho de fundação e no detalhamento da fundação saiu o arranque, não há necessidade de, na hora que você for gerar o pilar, sair o arranque novamente, né? Se aqui já saiu essa quantidade e essa quantidade está computada aqui na nossa tabela, quando a gente for gerar os pilares, vamos gerar aqui um detalhe de pilares. Detalhe de pilares, eu quero que ele saia um detalhamento. Quando o prédio é muito grande, a gente tem que quebrar o detalhe do pilar andar por andar, né? Porque senão não tem como você numa folha de papel colocar um pilar que avança aí 5 andares. Quando o prédio é uma casa, ou o edifício é uma casa, um sobrado, você pode colocar aqui, detalhar o pilar em toda a sua altura. Muito bem. Aí todos os pisos, detalhamento em toda a sua altura. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Aceitar, aí teria que preencher novamente o carimbo. Aí veio, e aí saiu o arranque, né? O arranque saiu aqui, e aí com certeza esse arranque voltou para a tabela. Ele deve estar com certeza, se ele está aqui na prancha, ele está aqui na tabela. Então há uma possibilidade da pessoa ter que ler isso aqui e comprar, né? Acabar comprando a barra 2 vezes. A minha sugestão olha, às vezes vale até a pena você deixar essa informação, gera o AutoCAD, gera o CAD, e aí no CAD você só apaga, né? Olha aqui é o N5, aí você vem aqui e apaga o N5 daqui. Vem aqui, apaga, vê qual é a quantidade, né? Isso lá no CAD. Apaga aqui a barra 5, que é o arranque, e apaga aqui, diminui um pouco a quantidade. Mas deixa, pelo menos aqui, a informação da quantidade. 4 ferros de N5, de 10, comprimento 90. Porque pode ser que na hora que ele esteja fazendo o pilar, ele não está com a prancha da sapata, é bom, pelo menos ele ter isso aqui para conferir. Agora, se você acha desnecessário, você acha, não, eu estou entregando 2 plantas, uma planta da fundação e uma planta do pilar, e a informação está em duplicidade, você pode fechar aqui, dar 2 cliques aqui de novo, em desenho dos pilares, e eu acho que aqui está, detalhamento de arranque,
detalhe arranque, aí desabilita. Aí desabilitou, aceitou, sim, pronto, ó. Saiu, deixa eu ver. Olha que interessante, eu acho que agora ele foi até mais inteligente do que a gente. Ele deixou aqui a informação, mas ele não deu o nome do ferro lá. Ele não colocou a informação. E aí esse ferro aqui com certeza não está computado aqui, ó. Ele deixou só o detalhe, ó. Não tem mais o ferro computado aqui. Então ficou interessante. Isso aqui eu nem me lembrava disso. Você clica lá, tirar o arranque. Ele colocou o desenho e está informando aqui a quantidade, mas não computou. Ele não deu nome ao ferro, ele não colocou aqui, ó, N1, porque só vai para a tabela se ele numerar os ferros. Então precisa ter o N1, precisa ter o N2, o N3, N2, então N3, tá vendo? Então quando ele coloca essa numeração, significa que ele está computando aqui na tabela. Lá, N1, N2, N3, N4. Eu acho que fechou as dúvidas. Ficou claro para todo mundo? Vê se alguém tem algum questionamento que eu esqueci de mencionar antes da gente entrar no modelo novo. Deixa eu ver aqui. A questão daquela aviso de dobra, eu acho que eu já tinha explicado antes. E aí, lembrando, ó, hein, vale a pena depois, não sei se todo mundo reparou isso. Lá na nossa plataforma, onde as aulas estão ficando disponibilizadas, se vocês clicarem aqui, ó, no nosso curso, eu criei uma unidade, ó, aulas em tempo real, que são as nossas aulas correntes, que a gente começou na segunda-feira da semana passada e foi até quinta, e eu tenho uma unidade nova aqui que é resposta às dúvidas. Então, várias dúvidas que nos cursos que eu já dei, o pessoal sempre me pergunta, alguns eu já gravei, ó. Tá aqui várias respostas, assim, cortante, problema de cortante, problema de viga. A minha sugestão é que vocês tirem um minutinho aí do tempo de vocês e assistam todos esses vídeos, porque são vídeos curtos, vídeos de 5 minutos, 3 minutos, não tem nenhum vídeo longo, é tudo bate-bola. Eu pego uma dúvida e respondo, aí deixei gravado. Dá uma olhada aqui, porque eu acho que várias dúvidas que vocês foram colocando, alguma delas está aqui. Eu ainda vou colocar mais, eu coloquei só 8, mas tem eu tenho mais vídeo gravado já, que eu vou colocar aqui dentro dessa unidade. Acho que tá de bom tamanho, né? A gente pode começar um modelo novo. Podemos? Professor, manda um modelo novo lá no Zap, por favor. Oi? Mandar um modelo novo lá no WhatsApp. Pode ser, já vou colocar lá agora. Então é o seguinte, olha só, o modelo novo, a gente dá um passo para trás na questão de pensar o projeto, mas a gente vai avançar muito no CIP. É um modelo, eu vou abrir ele aqui, ó. Basicamente é um arquivo só. Lembra aquela parte que a gente pegou o modelo da semana passada e a gente tinha 2 andares, tínhamos que posicionar os pilares, olhar as 2 máscaras, o térreo, o segundo pavimento. Cara, eu gosto muito desses modelos reais, né? Deixa eu passar aqui para... Eu gosto muito quando a gente trabalha assim, o modelo Oliveira. Por que eu gosto de trabalhar com esses modelos? Porque veio de uma arquitetura real e a gente tinha que colocar a cabeça para pensar com os 2 andares. A gente tinha aqui o pavimento superior, tinha o térreo. Tem aqui o modelo Vivendas, que a gente não fez. Eu vou deixar esse modelo para vocês treinarem depois, ó. Então tem aqui, ó, o primeiro andar, tem o segundo andar. Então você tem que pensar a estrutura de tal forma que o que você colocar de pilar num andar não atrapalhe o outro. O modelo de hoje, ele é um modelo didático, ele não é um modelo real. É um modelo que eu preparei há alguns cursos atrás e ele dá muito certo na questão de treinar o CIP, não treinar o pensar o projeto. Porque ele já é um projeto pronto, eu já posicionei as vigas, é como se fosse um desenho que, ó, já está aqui o pilar, aqui eu quero uma viga, aqui já está a escada, aqui já tem um pilar, mais um pilar, já tem a varanda,
Aí aqui vai ter a caixa de elevador, caixa de escada, e eu vou colocar uma casa de máquinas, em cima dos elevadores eu vou colocar uma casa de máquina, depois vou colocar um reservatório. Então, assim, o projeto já está pensado, a gente não vai ter que pensar o projeto, mas em compensação eu vou conseguir mostrar como é que é a laje em balanço, desnível em laje, como é que a gente posiciona a casa de máquinas, como é que a gente faz um reservatório. Então eu vou conseguir discutir outras coisas com vocês que não é relacionado a pensar o projeto, mas é comandos novos no CIP, tá bom? Então o projeto já está salvo no CIPECAD 2016, o ponto fixo, deixa eu ver cadê o ponto fixo, linha 00, ó, o ponto fixo é esse ponto aqui, eu já deixei preparado e não tem, e a escala está correta, eu já conferi a escala, né? Eu já montei, fui eu que montei aqui esse arquivo, está na escala 1 para 1, né? Assim, tá na escala real. 1 metro é 1 metro, 15 centímetros, 0,15. Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Então, não sei se vocês conseguiram entender, não é um modelo interessante na questão da gente trabalhar com um projeto de arquitetura, compatibilizando 2, 3 andares diferentes. Mas é um projeto que eu gosto de trabalhar, eu acho importante, para eu poder falar mais do programa, né? Falar mais do CIPECAD. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai... eu já estou aqui com o CIP aberto, esse aqui é o modelo da semana passada. Vou começar um modelo novo. Então, arquivo aqui eu vou passar um pouco batido, porque eu imagino que quem já treinou, principalmente esse fim de semana, nos modelos que a gente nos modelos iniciais, não vai ter dificuldade do entendimento aqui agora dessa parte inicial. Então, vou tentar dar uma acelerada. Ó, arquivo novo, examinar, vou criar uma pasta nova, vou direcionar na pasta do curso. Ó, então eu entrei aqui na pasta do curso, eu já tenho aqui uma pasta criada, modelo básico, e vou criar dentro dessa pasta uma nova pasta chamada CIPECAD modelo básico. Aí criei a pasta, vou entrar dentro da pasta e aqui eu vou dar um nome, ó, modelo básico revisão 00. Aqui criei, salvei, aceitei. Vou começar de novo com uma obra vazia, aceitar. A norma NBR 6118/2014, está ok. Vou considerar que a gente está trabalhando aí numa cidade que tem recurso para comprar o concreto usinado. O nosso edifício já não é mais uma casa, é um prédio, né? Vocês vão ver que ele vai ter uma altura já razoável, e aí vale a pena comprar o concreto usinado. Então vou vir aqui e vou botar, ó, concreto de 30 MPa. 30 seria um concreto usinado num preço muito competitivo na maioria das cidades. Então, aonde tiver usina, vocês vão ver que não faz muita diferença comprar um concreto de 20 ou de 30. O preço acho que não vai ser significativo. Então vamos trabalhar com de 30. Vamos lembrar aquela questão de clicar aqui na sapata e relembrar que essa informação você não pode tomar ela como verdade. Eu já tive, assim, o que acontece? Eu dou cursos há muitos anos, né? E ao mesmo tempo que eu gosto de trabalhar com CIP, eu dou sempre tentando alertar vocês, olha, o fato de você saber mexer com o programa não substitui o seu conhecimento. Você não pode passar a responsabilidade para o programa. Você que tem que saber aonde você está pisando. E eu já tive alguns problemas de ex-aluno que fizeram curso comigo e depois se tornam autossuficientes, acham que já estão sabendo calcular tudo e de vez em quando faz dá algum deslize aí no mercado. Então eu já peguei projeto, assim, consultoria de aluno que entregou o projeto para o cliente e a obra deu algum problema, né? Eu posso depois até tirar uma parte da aula para falar de algumas consultorias que eu peguei que foi em função de má utilização do programa. Aí eu tive um aluno que fez uma obra, se eu não me engano, em Itaipuaçu, e a obra deu problema de recalque de um lado da obra. Aí ele tentou, assim, na hora que a gente foi conversar com ele, né, eu falei, olha, eu acho que você errou, da onde que você tirou essa informação aqui? Professor, eu peguei a informação padrão do programa.
Eu falei, não, eu tenho quase certeza que toda a minha aula eu falo que você não pode considerar isso aqui não significa nada. Eu falei, pessoal, um terreno tem 0,2, é um terreno bom ou ruim? Não é assim que a gente avalia terreno. Você tem que avaliar a tensão que o terreno suporta. Aí ele deixou o padrão, 0,2. O terreno lá era um terreno com uma argila orgânica, aquela terra preta muito ruim, muito mole. Assim, era para ter colocado aqui menos de 0,1. Então, conclusão, uma parte da obra ficou num terreno razoável, outra parte da obra ficou num terreno muito ruim. Aí ele trabalhou com uma tensão muito alta, a obra recalcou, fissurou lá algumas alvenarias. Então você tem que ter a condição de avaliar aqui qual é o terreno. E ao mesmo tempo você colocar uma tensão muito baixa, então vou trabalhar com 0,1. Já que o professor falou que é melhor botar uma tensão baixa, aí você coloca 0,1. Conclusão, vai dar umas sapatas muito grandes, você está prejudicando o seu cliente. Vai dar umas sapatas enormes. E ao mesmo tempo, 0,1 para mim é um terreno ruim. Mas de vez em quando a gente consegue pegar um terreno pior ainda. Então tem que tomar um cuidado danado. Às vezes você pega um terreno tão ruim que você tem que partir, mesmo para uma casa térrea, tem que utilizar estaca. Então, da onde que você vai pegar essa informação? Tentar, sempre que possível, fazer uma sondagem SPT. Por exemplo, para o prédio de hoje, para o modelo de hoje, eu acho inadmissível você fazer o modelo sem forçar o cliente a pagar um ensaio de SPT. Eu diria que para uma casa de um andar, eu até toparia fazer a casa sem fazer um ensaio de SPT, mas pelo menos eu abrindo um buraco na obra e fazendo pelo menos uma análise visual, uma análise tátil, fazendo um ensaio na hora. Existem alguns ensaios práticos. Você tentar penetrar um vergalhão no fundo de um buraco, você consegue pelo menos avaliar se o terreno está melhorando, piorando. Tudo bem. Agora, para um prédio aí de 3 andares, uma edificação de 3 andares, você tem que ter essa informação aqui muito precisa. Tá? Então vamos lá. Para a obra de hoje, a gente não está tendo... nesse curso nosso de uma semana, foge do escopo do curso eu ensinar a avaliar a SPT. Então, estou considerando aqui que você pegou o SPT, você sabe avaliar, avaliou e chegou a uma conclusão que esse terreno tem uma tensão admissível de 0,15 MPa. Aí preenchemos, aceitar, deixamos aqui 30, 30, 30. Não vou habilitar o vento. Esse prédio eu acho que já seria interessante habilitar o vento, né? Clicar aqui e preencher essas informações. Vou deixar esse detalhe aqui do vento para a aula de amanhã. Então, por hora eu não vou habilitar, vou deixar aqui desabilitado. Aí vou dar aceitar, aceitar, aceitar. Muito bem, vou introduzir de imediato o nosso arquivo de DWG, né, que não seria nenhuma arquitetura. Eu diria que aqui, ó, diferente das primeiras aulas que a gente trabalhou com projeto de arquitetura real, esse aqui eu diria que é uma pré-forma, né, não é um arquivo de arquitetura. É como se eu aqui no AutoCAD eu tivesse imaginado já a posição dos pilares. Lembrando, eu não falei para vocês que a gente vai calcular essa obra como se fosse um prédiozinho comercial. Isso aqui é uma sala comercial, isso aqui é uma outra sala comercial, tá bom? Então, na hora que a gente for consultar a norma para pegar os carregamentos, a gente vai tomar como verdade que isso aqui é uma sala comercial, isso aqui é uma outra sala comercial. Aí vou baixar aqui o AutoCAD e vamos introduzir esse arquivo. DXF, vou clicar aqui em mais, vou procurar o arquivo, área de trabalho, pasta do curso, modelo básico. Aí aqui, ó, modelo básico, cliquei, abri, aceitar, aceitar, sim. Pronto, então já entrou aqui o nosso desenho para eu poder posicionar as vigas e os pilares. Agora eu tenho que informar quantos andares tem a nossa obra e o pé direito. Isso é um modelo didático, tá bom? Então, qual que seria o correto? Você abrir o projeto de arquitetura e ver o que o projeto de arquitetura estipulou, de pé direito, altura. De novo, como esse não é um projeto real, eu vou fazer aqui do que eu já tenho na minha mente, tá? Então a gente vai vir aqui em introdução, pisos e grupos, novos pisos, independente. E aí aqui a gente vai começar a preencher. Eu vou colocar aqui 6 pavimentos. E a gente vai começar, ó,
pelo térreo. Ó, então, térreo. Você nunca escreva fundação, o programa já entende que tem fundação. Então, fundação, primeiro pavimento, segundo pavimento, depois vai entrar numa cobertura, depois a gente vai ter a casa de máquinas, e aí então aqui não é 6, aqui é 7. Aí a gente tem casa de máquinas, aí depois vai ter, não é 8. Aí a gente vai ter aqui casa de máquinas, teto da escada, fundo do reservatório, e por fim o topo do reservatório. Foi, pronto. Lembrando que isso aqui, em tese, né, num projeto real, você teria que pegar essas informações lá do projeto do arquiteto. Aí vamos começar a colocar as alturas. Do térreo para a fundação, eu vou considerar que a fundação tem 1,5 metro de profundidade. Então, vou botar aqui 1,5 metro. O primeiro pavimento, eu quero que tenha um pé direito padrão, de 2,80. O segundo pavimento, idem. A cobertura, idem, 2,80. A casa de máquinas, eu vou querer o seguinte, eu quero que ela tenha também 2,80 de pé direito. O teto da escada vai estar 1 metro acima, da casa de máquinas, então 1 metro. O fundo do reservatório vai estar a 1,5 metro acima do teto da escada, então 1,5 metro. E a nossa caixa d'água vai ter 2 metros de altura, então vou botar aqui, ó, 2 metros de altura, do topo para o fundo. Vamos colocar aqui a sobrecarga. Eu vou dar um chute aqui, 2, e a gente vai consertar isso depois. Vou botar aqui sobrecarga 2, 2, 2, e carga permanente vou colocar 1 e 1. Então, quando a gente for abrir, eu vou primeiro montar o projeto, depois eu vou abrir o projeto, vou abrir a norma, e a gente vem consultando a norma e colocando aqui esses valores. Então, vou dar aqui um aceitar. E aí vamos editar o piso, vamos lembrar aqui de colocar a cota da fundação menos 1,5 para poder acertar aqui os números. Professor? Oi, pode falar. Não, já apareceu, era para você deixar parado um pouco na altura aí que eu estou escrevendo aqui rapidinho. Ah, tá bom. A altura que você colocou o pavimento, mas já apareceu aí. Isso. Eu vou ver aqui rapidinho. Obrigada. Tá bom, então a gente coloca aqui menos 1,50. Aí pronto, vai acertar aqui a cota. Num projeto real, isso aqui tem que estar batendo, né? Tem que estar batendo aí com a arquitetura. E essa cota aqui, quem define é você. É você analisando o ensaio de SPT, você avalia se 1,5 metro é suficiente, ou se tem que abaixar um pouco mais, 2 metros, 2,20 metros, né? A partir de, eu diria que sapata, né? Eu estou tentando pensar em sapata. Na minha experiência, você começou a chegar próximo de 2,5 metros, já está na hora de você eliminar a possibilidade de ter sapata e tentar pensar em bloco estaqueado. Então tá aí 1,5 metro, aceitei, posso sair, e agora a gente vai começar a colocar os pilares. Então eu vou fazer o seguinte, ó, introdução, pilares, novo pilar. Essa obra eu vou tentar trabalhar com um pilar de 15 por 25, então vou botar aqui, ó, 15. Não sei se vocês, quem foi treinando já nesse fim de semana, pegou esse pulo do gato. Quando você está aqui colocando as medidas dos pilares, né, para você não ter que escrever em todos os andares, quando você coloca uma medida pequena aqui embaixo, a menor medida aqui embaixo, ele automaticamente copia essa menor medida para cima, porque ele entende que o pilar não pode aumentar de tamanho, ele só pode diminuir. E ao contrário, quando você coloca uma medida grande aqui em cima, ele entende que se o pilar está grande aqui, ele tem que vir grande lá de baixo. Então ele copia essa informação aqui para baixo. Então, ó, o pulo do gato aqui. Se eu botar 15 aqui agora e der um Enter, ó, ele colocou 15, 15, 15. Se eu botar 25 aqui, não vai adiantar nada, porque eu posso ter um pilar de 15 por 30 e de repente ele diminuir para 25. Então, se eu botar 25 aqui, ó, ele vai manter aqui embaixo 15 por 30. Mas se eu colocar o 25 aqui embaixo, ele vai entender que se ele tem 15 por 25, não poderia ter aqui em cima 15 por 30.
pilar nunca aumenta de tamanho. Ou ele mantém ou diminui. Então ele vai pegar o 25 e vai colocar aqui para mim, ó. Colocou. Pronto. Aí eu vou dar um aceitar. Vou vir aqui no imã, que eu ainda não tinha habilitado. Vou deixar só o extremo ligado. Vou dar um aceitar. Vou aproximar dessa quina e vou dar um clique. Pronto, foi. Aí a cota vai me atrapalhar, eu vou desligar a cota. Eu posso, na sequência, já vir clicando, ó. Já posso clicar aqui, já posso clicar aqui, já posso clicar aqui, já posso clicar aqui também, posso clicar aqui, posso clicar aqui de uma vez, posso clicar aqui e posso clicar aqui também, ó. Cliquei. Pronto, agora eu vou ajustar os pilares. Se por acaso você saiu do comando, é só voltar aqui no comando, pilares, novo pilar, preenche e continua. Agora eu vou tentar ajustar. Ó, então, introdução, pilares, ajustar. Aí, aceitar, vou aproximar, ó, e vou dar um clique aqui dentro, ó, ajustou. Ok, entrou. Nesse de cá, ó, ele não está na posição, vamos lá, eu até acho que essa posição aqui é mais interessante. Mas quando eu montei lá no AutoCAD, eu não sei por que motivo, já não me lembro mais, eu coloquei o pilar na posição deitada. Então como é que eu faço agora para acertar o pilar? Eu teria que vir aqui, ó, pilares, editar, vou dar um clique aqui no P3, aonde é 15 eu vou colocar 25, e aonde é 25, viram aqui que eu botei 25 aqui em cima, ó, ele copiou 25 para baixo, e aqui eu vou botar o 15 aqui embaixo, ele vai acertar. O importante é que esteja todos os andares com a mesma dimensão, ó. Então não esquecer aí um andar com a dimensão errada. Então foi, aceitou, ó, encaixou. Aí vamos lá, aqui idem, ó, nem adianta, posso tentar ajustar, ó, ajustar que ele não vai cair perfeitamente dentro daquela posição que eu tinha pensado já. Então, como eu quero manter essa posição inicial, eu vou editar e vou trocar. Onde é 15 vira 25, onde é 15, aqui 15, pronto. Onde era 25 virou 15. Pronto, ajustei. Aqui eu posso ajustar. Aqui eu posso ajustar. Foi. Aqui também, ajustar. Ajustar, ajustar, botão da direita para sair do comando. Pronto, deixa eu fazer aqui, eu vou forçar agora uns erros, tá bom? Eu vou apagar aqui um pilar, tá tudo certinho, mas eu vou apagar aqui um pilar, ó, vou apagar esse pilar e vou forçar aqui um erro, ó, pilares, novo pilar, aceitar. Quando eu cliquei no pilar, em vez de eu clicar ou nessa quina, ou nessa quina, ou nessa, eu cliquei aqui, ó. Aparentemente está quase certo, só que ele não vai encaixar perfeito porque esse ponto aqui não era um extremo. Na hora que eu pedir para ajustar, ó, quando eu for clicar aqui no ajuste, ó, ele não vai encaixar na posição que eu queria, ó, ou ele vai ficar muito para cima ou ele vai ficar nessa posição. Eu até diria que essa posição não é ruim, essa aqui é uma boa posição, mas para eu acertar 100% com o que eu queria, a única solução é, nesse caso aqui, apagar o pilar, colocar de novo, e aí, na hora que for clicar, se preocupar em clicar numa quina. Pronto, veio. Tá bom? A numeração não tá legal, por exemplo, ó, P1, P2, P3, P4, P5, isso aqui era para ser o P6, o certo era esse aqui ser o P7, e esse o P8 e P9, né? Seguindo aquela lógica de da esquerda para a direita, de cima para baixo, esse aqui vem primeiro do que esse. Então, a gente tem várias opções, duas opções, ou edita aqui, clica no P11 e troca agora aqui, ó, o nome dele, ou a opção mais fácil, que eu gosto dela, ela eu acho que é uma opção mais dinâmica. Você clica aqui em modificar referência, aí o ideal é clica no primeiro, manda numerar na sequência, aceitar, aí o primeiro já está marcado aqui de rosa, tá vendo? Ele já ficou selecionado. Aí você continua, ó, P2, P3, 4, 5, ó, vai mudar, ó, alterou para P6, P7, P8, P9. Já me adiantando algumas dúvidas que vocês vão ter. Em algum momento, quando você estiver numerando o pilar, ele não vai deixar você sair do comando.
Isso acontece quando você tem dois pilares com o mesmo nome. Se por acaso, sem querer, você deixou aqui 2P4, você vai tentar clicar com o botão da direita para sair do comando, ó, e ele não vai deixar você sair, ele vai ficar eternamente dentro do comando. Aí o que você tem que fazer? Voltar para o pilar 1 e voltar a fazer o processo. Faz o processo do primeiro até o último que ele vai aceitar. Pronto, então dessa aba aqui a gente fechou. Então eu vou alterar agora para entrada de pavimento. Então saio de entrada de pilares, venho para entrada de pavimento. Vou começar pelo... aqui é indiferente, começar pela fundação, pelo térreo. Eu vou começar aqui pelo primeiro pavimento, tá? Eu acho que vai ser mais interessante eu começar a obra pelo primeiro pavimento, mas é mais uma questão didática do que uma questão lógica, tá? Vou começar pelo primeiro. Então, aqui nas setas eu acertei aqui, vim para o primeiro. Agora eu vou clicar aqui no editar vistas e vou habilitar o nosso único arquivo. Infelizmente, esse é um modelo que eu acho que eu tenho um ganho muito grande na montagem da utilização do CIP, mas a gente não está pensando em compatibilizar, visualizar os pilares em vários andares. É um modelo muito, muito simples em termos de estrutura. Então, habilitei, a gente só está com um único arquivo, né? Então só apareceu esse arquivo. Agora eu vou começar a colocar as vigas. Então, lembrando, quem quiser depois, lembra que já tem atalho aqui, ó. Esse botãozinho aqui é o atalho de vigas, né? Pode vir aqui, vigas, entrar viga ou clicar aqui, ó. Aí vai abrir essa janela. Se por acaso não abrir a janela, abrir essa informação. Agora, na primeira vez, ele sempre aparece. Depois no próximo lançamento vou mostrar o que acontece quando essa janela aqui não abre automaticamente. Aí aqui a gente poderia tentar começar com viga 15 por 30. Eu nem vou insistir em viga de 30 por 15, porque os vãos, todos eles aqui são maiores que 4 metros. Esse vão aqui é maior que 4 metros, esse vão também, esse vão também. Então, eu acho que nesse é um edifício comercial, então a sobrecarga de norma não é 1,5 igual à residência. A gente vai ver que a norma é 2,5, então o carregamento já aumenta. Então, o ideal é a gente trabalhar aqui com viga de 40. Eu nem vou tentar. Quem quiser depois tentar em casa, eu vou tentar botar uma viga mais compacta. Pode tentar, tá bom? Eu aqui estou tentando já diminuir um pouco dos erros que viriam a dar se eu estivesse colocando só viga de 30. Então, viga 15 por 40, aceitar. Aí caiu aqui nessa janela, eu vou clicar no ímã, vou desligar o extremo e vou ligar o mais próximo. Pronto, liguei o mais próximo, aceitar, um pedacinho para cada viga, ó. Não tem importância ficar torta. Então, se eu coloquei essa viga de cá, não coloca de cá. Faltar alguma não tem importância, depois a gente coloca. Ó, faltou aqui a da varanda. Pronto, aí coloquei, vou agora usar o comando ajustar, tem tecla de atalho aqui também, ó, ajustar, ou pode vir aqui vigas, ajustar. Aí esse comando também só funciona se o ímã estiver habilitado no mais próximo. Aí clica aí tá vendo que no primeiro clique não entrou? Dá mais um clique acertando em cima do arquivo DWG que vai encaixar. Agora aqui no lançamento tem uma novidade, eu não sei se essa novidade ficou bem clara, essa informação que eu vou dar aqui ficou muito claro quando a gente estava trabalhando com os outros modelos. Quando eu tenho viga principal e viga secundária, né, eu preciso manter a hierarquia das conexões. Então, o que eu digo que é viga principal e viga secundária? Viga principal é aquela que está apoiada em pilar, tá vendo? Ó, essa aqui está apoiada em pilar, essa está apoiada em pilar, essa está apoiada em pilar. Essa de cá está apoiada no pilar, mas ela está conectada na viga. Então essa viga virou uma viga secundária em função dessa aqui ser uma viga principal. Quando uma viga se apoia em outra, normalmente a gente chama essa aqui virou a minha viga principal e essa aqui virou a minha viga secundária. Então eu tenho que primeiro esticar essa, só para depois esticar essa de cá. Eu não posso tentar esticar essa aqui primeiro, ó. Aonde que ela vai se conectar, ó?
não está aparecendo aquela bolota vermelha. Então, normalmente eu primeiro estico a viga principal, ó, conector, veio, ó, aqui não precisa conectar no P5, tá vendo? Ele até tenta conectar, mas você pode passar direto, que o programa é inteligente, ele vai automaticamente se conectar aqui depois, ó, conectei. Pronto, agora se eu quiser eu posso vir aqui, ó, conectar, e aí eu posso vir, ó, apareceu a bolota vermelha, conectou. Vamos lá, conectei. O prolongar, né, o prolongar viga, eu acho que todo mundo já está sabendo como é que é o comando, ó. Clicou, esticou, clicou, esticou. E agora eu vou deixar aqui um problema para resolver daqui a pouquinho aqui, ó. Então, aqui, ó, opa, faltou ajustar essa de cá. Vamos lá, ajustar, conectei, ó, conectei, de novo, ó, primeiro eu estou conectando essa aqui não adianta conectar por hora, faltou uma viga aqui, então esqueci de lançar, entrar viga, né? Ó, se não apareceu a dimensão da viga, clica com o botão da direita, 15 por 40 tá ok, lancei, ajustei, agora eu vou conectar, prolongar, conectei, agora sim, ó, eu posso conectar essa aqui, posso conectar essa aqui, posso conectar essa, posso conectar essa, e por fim, posso conectar essa nessas duas. Pronto, aqui eu também posso conectar, eu acho que eu não comentei para vocês, ó, isso aqui não é viga, isso aqui é só a projeção de um lavabo, assim, um pequeno banheiro para a loja. Então eu deixei essa marcação só para mostrar como é que eu jogo o peso da parede direto na laje. Então aqui não vai ser obrigado a ter viga. Essa divisória vai ser apoiada diretamente na laje. Agora aqui na varanda a gente tem um problema, que é, eu tenho duas vigas, né? Assim, essa viga, que não tem pilar, nem aqui para eu conectar. Então como é que eu faço para ter essa emenda perfeita? Aí aqui não tem jeito, vai por mim que o jeito certo é estica essa, não tenta parar ela aqui, vai dar erro. É um erro clássico, você tentar passar aqui na hora de mandar calcular, não vai dar um erro. É aquela ideia do programa matemático que precisa ter 100% de certeza nas conexões. Então aqui você estica um pouco mais, ó, estica aqui um pouquinho mais, estica um pouco mais. Quando você fez esse cruzamento aqui, ó, né, ele entendeu que isso aqui está se conectando uma na outra. Então quando você clicar agora em apagar, ele vai tirar essas rebarbas, mas vai deixar a conexão correta. Então eu vou apagar, ó, vigas, apagar, lembrando que tem tecla de atalho aqui, ó, apagar, apagou, apagou e apagou. Pronto. Vamos agora para a laje. Então as vigas já estão, a interrogação amarela significa que ele está aguardando a informação da laje. Vamos clicar aqui em introduzir laje, né? Ó, introduzir laje. Tem vários tipos de laje, a gente vai continuar trabalhando com a laje maciça, 10 centímetros de espessura. Então 10 centímetros, aceitar, clica na interrogação, viga de cima, interrogação, viga de cima, interrogação, viga de cima, interrogação, viga de cima. Aqui, tanto faz, né? Não vai ter laje, aqui é um buraco, um buraco, um buraco. Ah, mas eu cliquei sem querer, não tem importância, porque independente de você ter clicado ou não, a gente agora vai apagar, ó, apagar laje. Clica aqui em apagar laje, apaga a escada, apaga os elevadores. Pronto, vamos dar uma olhada como é que está o 3D. Ó, estamos indo. Então esse é o nosso modelo estrutural aí do primeiro pavimento. Novidade. Eu quero criar agora um rebaixo, né? Não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com obra. Antigamente se fazia muito essas varandas aqui, ó, no mesmo nível. Aí o que acontecia? Quando chovia, né? Chovia muito, chuva de vento, a água aqui entrava para dentro da edificação. Aí o que o pessoal fazia para evitar essa água que vinha aqui por dentro? Fazia um enchimento maior, colocava um contrapiso aqui muito alto e um contrapiso aqui fininho. Isso caiu em desuso, porque você quer economia, você não quer gastar dinheiro calculando a laje para aguentar um contrapiso muito espesso, né? Você está colocando peso à toa. Então, hoje em dia tem recurso, você calcula essa laje com um pequeno desnível. Então eu vou dar um desnível aqui de 5 centímetros, para afundando, é como se aqui fosse uma pequena piscina. Então o comando é aqui, ó, vou fazer bem devagar, isso é novidade. A gente vem aqui em grupos, ó, grupos, lajes inclinadas e desníveis. Aí
inicialmente você tem um plano base. O que seria esse plano base? É o ponto 00 desse andar. Então você tem um 00 desse andar. Aí você vai criar aqui, ó, que você quer um novo plano. Aí você pode chamar de varanda, de desnível, pode chamar o que você quiser. Vou chamar de varanda. Ó, varanda. Qual é o desnível? Aí você vem aqui e coloca menos de 5 centímetros, 0,05. Pronto. Aí deu aqui um aceitar. Então entrou a varanda aqui de verde. Aí você clica em atribuir. Então todo mundo entendeu, ó, recapitulando. Grupos, lajes inclinadas. Veio aqui, clica em mais, né? Essa varanda não estava aqui. Você clica em mais. Aí põe varanda, pode dar o nome que quiser. E o desnível aqui menos 0,05. Aceitar. Aí clica em atribuir. Aí tá vendo que tá todo o pavimento cinza. Quem que é o cinza? O cinza é esse cinza aqui, ó. É o plano base. Aí você clica no atribuir e vai botar um verdinho onde você quer que fique desnivelado. Aceitar. Aí dá um clique aqui, ó. Opa, fiz errado. Eu cliquei fora aqui, ó. Eu cliquei em aceitar. Não é em aceitar, é em atribuir. Atribuir. Dá um clique na varanda. Olha como é que a varanda ficou de verde. Ficou em verde. Clica com o botão da direita. Aceitar. Só que tem um bug aqui no comando. Olha o que aconteceu. Quando a gente clicou na varanda, estava só a varanda de verde, né? Ficou só a varanda marcada de verde. Mas quando você olhar o 3D, o programa entendeu errado. Ele afundou a laje e a viga. Ó. Ele afundou a laje e afundou a viga aqui também. Ó, como é que a viga ficou com desnível. Gerou dois problemas. Problema número 1. Se você lavar a varanda, a água vai escorrer por aqui e vai cair aqui no vizinho. Se tiver um rebaixo aqui, principalmente um rebaixo de madeira, vai apodrecer todo o rebaixo, porque essa água vai ficar escorrendo. Então, esse é o problema número 1. O que eu gostaria? Que a viga tivesse nivelada, para quando a gente for lavar aqui, essa viga dê o acabamento na água. E o outro problema é que, quem ia segurar essa varanda, em parte, né, apesar de eu ter negativo na laje, quem vai segurar é essa viga. Então eu preciso que esse ferro seja contínuo. Na hora que eu rebaixei, eu gerei aqui uma emenda. Vai ter uma emenda aqui na armação. Isso não é bom para a nossa varanda. Então eu vou voltar, né? Eu vou voltar com a viga para a posição correta. Então a gente volta em grupos, lajes inclinadas. Aí você vai agora atribuir não mais o verde. Você volta a atribuir o cinza, que é o plano base. E olha o que aconteceu. Quando a gente clicou na varanda, num primeiro momento dava a sensação que só a varanda tinha ficado verde, mas ele colocou verde a viga também, ó. Na hora que a gente vai lá para aquela informação do 3D, o programa se perde. Aí a gente volta e clica agora só na viga. A viga tem que voltar a ficar cinza. Só vai deixar em verde a laje. Aí botão da esquerda, botão da direita, aceitar. Pronto. Quando você olhar aqui o 3D e aproximar, ó, tá aí a nossa laje com o desnível. Tá bom? Dúvidas? Eu tô achando vocês muito quietos. Até agora ninguém perguntou nada. Vê aí se eu posso seguir. Professor, só uma pergunta. A laje você botou com 10 ou com 12? Eu botei com 10. Na dúvida, olha só, na dúvida tem como eu descobrir, né? Lajes, dados de laje, aí vai abrir essa janelinha. Se a janela abrir dessa forma, você clica aqui nesse coração vermelho, seta vermelha, aí clica aqui, ó, dados de laje. Aí você clica na sua laje, ele vai te falar aqui qual que é a espessura. Então eu botei 10 centímetros aqui, dados de laje, 10 aqui, e também coloquei 10 na varanda, tá? Todas as lajes com 10. Aqui, vou pedir um favor para vocês. Está um calor absurdo aqui, eu preciso beber água. Vamos dar um intervalo de 5 minutos? Não precisa nem ser 10 minutos. Um intervalo só para a gente tomar uma água, pode ser? Vou colocar aqui uma mensagem de intervalo. E vou desligar aqui meu microfone. Combinado?